Essa é uma noite especial porque quando Pedro, imaginou fazer dessa noite uma noite do amor de Deus, Pedro tinha na sua mente, no seu coração, essa segurança, de que Deus é amor, de que Deus é amor. Pedro, todas as suas limitações não conseguem impedir que ele sinta, que ele desfrute do amor de Deus. E ele desejou nessa noite que nós pudéssemos estar aqui para meditar, para que nós pudéssemos ouvir, o falar do amor de Deus. Ele escolheu 3 pregadores, Eu não sei se a gente consegue ouvir os 3. Lucas, Josias, pastor Robson, todos 3 para falar do mesmo tema, todos 3 para falar dessa mesma palavra, sobre o amor. E eu tenho certeza que a mensagem já foi trazida. Tenho certeza que aquilo que Deus preparou para nós nessa noite, Ele já falou conosco. Mas eu gostaria que nós pudéssemos dar um passo a mais, E eu escolhi para a nossa meditação, estou sem óculos, se os irmãos verem algum erro na leitura, por favor me corrijam. Lá em Gênesis 16, eu gostaria de compartilhar esse texto com os irmãos. Gênesis 16 diz assim: Ora, Sara, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sara. Então Sara, a mulher de Abrão, Sarai, a mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora para dar por ela desprezada. Amém. Até aí. Eu queria contar a história dessa mulher, Essa mulher que chega a ser intrigante, Chega a ser intrigante. Deus faz uma promessa a Abraão e diz a ele: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, e lá eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Abraão, obediente, como a mensagem de hoje, amigo de Deus, conhecendo o propósito do Senhor, saiu e foi para a terra de Canaã. 10 anos já em Canaã, 10 anos em Canaã, e Abraão com 86 anos de idade. Sarai chegou para Abraão e disse assim: olha, a gente está 10 anos aqui, Deus fechou a minha madre, Deus fechou, eu não posso ter filho, vou fazer o seguinte, tem uma lei aqui que diz que se eu posso me vangloriar com a mulher de uma serva minha, e ela tinha uma garota lá, Sara era já de idade, mas ela tinha uma menina egípcia, que já foi trazida do Egito, provavelmente com 13, 15 anos de idade, e passou 10 anos servindo a Sara. Uma menina com 25 anos de idade, mais ou menos, 10 anos depois que Sara está em Canaã, diz a Abraão: Abraão, olha, eu acho que Deus não vai cumprir a sua promessa. Eu acho que a coisa não vai se estabelecer. Faz o seguinte, pega
esta menina, que é minha serva, e ela vai conceber, e eu terei um filho, o filho dela será meu. E aí Sara oferece a Abraão, Abraão concorda com aquela situação toda, né? E habita com Agar, e Agar dá à luz a um filho, e quando Agar dá à luz ao filho, né? Ela despreza Sara. Despreza Sara. Irmãos, é assim impressionante, né? Porque olha a situação, né? Agar era uma menina escrava, uma mulher que não tinha sonhos, né? Não tinha sonhos, era escrava. Já era mulher, e por ser mulher naquela época já não tinha nenhuma perspectiva de nada, de nenhuma coisa, né? Era uma menina que era do Egito, que não era nem do povo de Deus, nem era de Israel, era escrava e estava numa situação completamente de trabalho para a sua senhora. 10 anos de trabalho, pelo menos em Canaã, fora em outros lugares. E aí essa menina, 10 anos, né, vê lá o esposo da sua senhora, e a sua senhora lá discutindo coisas, ela está lá trabalhando, e daqui a pouco a sua senhora chega perto dela e diz assim: olha, vai lá, se deita com meu marido. Imagina a cabeça dessa menina, né? Imagina, né? E ela se deita com Abraão e gera um filho. E agora ela não é mais uma simples escrava. Agora ela tem um filho, e o filho pertence ao seu senhor. Olha a situação daquela menina, né? E aí o que acontece? Ela despreza Sara. E desprezar Sara não foi nada bom para Agar. Desprezar Sara foi terrível para Agar, porque Sara começou a perseguir Agar. Ela era a sua escrava, ela continuava a ser sua escrava. A única coisa que ela tinha era um filho. E agora Agar é perseguida a ponto dela fugir. E o anjo do Senhor, aqui no capítulo 16, perguntar para ela: Agar, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Agar? Agar teve um filho, Sara começa a perseguir, o que ela faz? Foge. E aí, o que acontece? O anjo do Senhor, e aqui se você ler, anjo está com letra maiúscula, e do Senhor, né? É como se fosse o próprio Deus presente na vida de Agar, o próprio Deus presente. E diz o anjo do Senhor: volta e se submete a Sarai. Volta e se submete a Sarai. E aí você vai ver, né? Agar, ela voltou para a tenda, voltou para o lugar onde Abraão estava com seu filho, e Deus mandou dizer a ela: olha, coloca o nome do garoto, Ismael. O garoto que você vai ter, coloca o nome de Ismael. E Agar coloca o nome do garoto de Ismael. E Agar vai dizer assim: olha, Deus me viu, né? Eu era invisível, mas Deus me viu. Deus, Ele olhou para mim. Nesse momento que Agar foge, por causa da perseguição de Sara, ela vai para um lugar, Deus fala com ela, e ela vai dizer: Deus me viu. Agora, se você abrir lá no capítulo 21, do mesmo livro de Gênesis, o garoto de Agar, o garoto de Agar, agora está com 14 anos. 14 anos de idade. O garoto de Agar, Ismael, 14 anos de idade. E agora, com 14 anos de idade, nasceu
o filho de Sara, um tal de Isaac, que Deus me fez rir, né? Sara, com 90 anos, tem um filho, 90 anos ela tem um filho, e coloca o nome do garoto de Isaac, porque Deus me fez rir. Na minha velhice, ainda fiquei grávida. E aí o que acontece? Quando o garoto nasce, o que Ismael faz? Ismael despreza o garoto. O adolescente de 14 anos olha para o seu irmão, seu meio-irmão, né? Meio-irmão, e fala assim: que franzino, que garoto mais sem graça. Isaac fazia rir a Ismael. Não fez só Sara rir, fez também rir a Ismael. E aí você vê, né? Naquele momento, Sara se encheu de fúria, uma fúria tremenda, e disse para Abraão: Abraão, resolve a parada, não vai dar, a coisa está ruim. E aí Abraão, né, como todo bom marido, falou assim: a serva é tua, resolve você, pois. Todo bom marido, né? Não me mete nesse negócio não. A serva é tua, resolve você. E aí Sara resolve, né? Expulsa Agar e o seu filho. Abraão vai, prepara uns pães, prepara algumas vasilhas com água e monta Agar num burrinho e vai embora. E ela vai para o deserto. Passados uns dias, Agar, ela se vê completamente sem nada. Ela se vê completamente impossibilitada de prosseguir uma caminhada no deserto. Ela não tem água, ela não tem pão, e o filho está chorando. O que ela faz? Deixa o garoto, e aí uma distância de um tiro de flecha, ela se afasta, porque ela não quer ver o menino morrer, ela não quer ver o garoto morrer. Então ela se afasta e começa a chorar e clamar. E Deus então aparece, pergunta: por que você está desse jeito? Olha aí para o lado. E aí ela olha, tem uma fonte de água. Então ela salva o menino, e Deus diz a ela: vou te abençoar. Eu vou abençoar o seu filho. Ele vai ser poderoso. Ele vai ser grande. Querido, eu queria marcar a nossa vida com essa palavra das Escrituras Sagradas. A primeira coisa que me chama muita atenção nesse texto sagrado, nessas duas passagens, é a insignificância de Agar. Ela não é nada, ela não é ninguém para a sua sociedade, para a sua senhora, para o seu senhor. Ela não é nada e ela não é ninguém. Mas mesmo assim, ela recebe o auxílio do Senhor. Ela recebe a ajuda do Senhor. Nós, queridos, somos as Agar do nosso tempo. Nós não somos nada e nós não somos ninguém. Mas Deus tem olhado para mim e para você com seu olhar de misericórdia e seu olhar de amor. Nós, como Josias disse, nós éramos inimigos, mas mesmo assim, mesmo
na nossa condição, nós temos um Deus que se importa conosco. Um Deus que se aproxima, que olha e que nos vê. Esse é o amor de Deus. É um amor que não está sendo oferecido por causa de algo ou de alguma coisa. Não. Não é por aquilo que você é ou nem por aquilo que você pode fazer. Deus te ama livremente. Não é porque você pode fazer ou por aquilo que você é ou vai realizar. Não. O amor de Deus é um amor que não há condição. Não existe condição para que Ele possa me amar ou amar você. Ele simplesmente te ama. Simples assim. Você e eu temos um Deus que olha e ama, porque Deus amou o mundo, Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu e você somos igualzinho o filho pródigo. O filho pródigo, ele considera o pai como um morto. Pai, me dá a herança que me pertence. Eu não quero mais te ver, eu não quero ver a sua cara, eu não quero ver a tua face, eu quero ir embora, E o pai não quer saber, fica na porta, esperando o filho, mesmo ele sendo ingrato, mesmo sendo inimigo do pai, mesmo assim o pai o ama incondicionalmente, sem condições nenhuma. O Senhor te ama. O que me chama a atenção também, irmãos, é que o amor de Deus, ele não só está baseado nessa incondicionalidade. O amor de Deus, ele também eu gosto muito do Salmo 40, né? Esperei confiadamente pelo Senhor e Ele se inclinou. Eu gosto muito desse movimento que o salmista faz. Quando ele resolve clamar ao Senhor, esperar pelo Senhor, e ele vai dizer que o Senhor se inclinou para ouvir quando ele clama por socorro. Eu olho para Agar e vejo que a única coisa que Agar podia fazer era clamar a Deus. Jesus, ele vai dizer que aquele que bate, a porta abre. Aquele que procura, encontra. O profeta vai dizer que o Senhor vai se deixar ser achado por você. O profeta vai dizer isso para mim e para você. Quando você buscar o Senhor de todo o coração, Ele vai deixar ser achado por você. Ou seja, Deus vai permitir que eu e você tenhamos acesso a Ele. Quando você tem um coração voltado para Deus, quando você ama a Deus, o Senhor, Ele também abre as portas para essa intimidade que eu e você devemos ter com o Senhor. Querido, aqui está uma mulher que não tem significado para ninguém, mas tem significado para Deus. Mas aqui também tem uma mulher que sabe do amor de Deus e que não desiste de procurar, não desiste de clamar, não desiste de buscar a intervenção de Deus na sua vida, na sua história, na sua caminhada.
Agar, quando foi encontrada pelo Senhor, na primeira vez, ela obedeceu à voz do Senhor, voltou para a casa de Sarai e continuou lá cumprindo o propósito de Deus na vida dela. Ela não era da aliança com o Senhor, ela não pertencia à aliança que estava com Abraão, mas ela obedeceu ao Senhor, andou diante do Senhor e recebeu durante 14 anos as bênçãos do Senhor. Quando a sua senhora mandou embora, Agar buscou o Senhor, clamou ao Senhor e o Senhor ouviu a sua oração. Querido, o amor de Deus é maravilhoso porque Ele não é só incondicional, mas é um amor que se permite doar-se, oferecer. É um amor que se oferece para que eu e você tenhamos paz. Por isso Deus envia o seu Filho, para que eu e você tenhamos a segurança de que não há mais guerra, não há mais distanciamento. Você tem um Deus que está perto e que, se você clamar, Ele está pronto para poder atender. E eu queria terminar, irmãos, porque aqui, né, você vai ver claramente isso, né? Parece que a graça é só lá em Jesus, né? A graça é só depois da cruz do Calvário. Eu vejo a graça manifesta em Agar. Eu vejo a graça de Deus, ela está sendo manifesta em Agar. A graça é favor imerecido. E a graça de Deus está sendo manifesta em Agar. Ismael, sabe o que significa Ismael? Ismael é aquele a quem Deus ouve. Eu ouvi o choro do menino. O menino de 14 anos chorando perto da morte, e Deus ouviu o choro do menino, ouviu a oração, o clamor daquele menino. Deus ouviu o clamor do menino, mas não só ouviu não, concedeu a ele aquilo que ele não tinha. Aquilo que Deus fez com Abraão, Deus fez com Ismael. Aquilo que Deus fez com Isaac, Deus fez com Ismael. Abençoou, para que ele fosse poderoso, para que ele fosse um dos grandes do seu tempo. O que Deus fez com um, fez com outro. Um que era da promessa e um que não era da promessa. É a graça, querido, é a graça de Deus, que não olha simplesmente quem você é ou sob que condições você está. A única coisa que Deus quer é fazer com que o nome dele seja honrado e glorificado na sua vida. Graça, favor imerecido. Eu e você não merecemos, mas o Senhor quer fazer de você uma bênção, querido. Ele quer fazer da sua vida uma bênção. Clame ao Senhor, busque o Senhor e faça, através da sua vida, a obra do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome e por amor de Jesus. Amém.